Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar uma olhada nesse livrinho aqui, vamos fazer um breve review. É um pão diário, tá? E não vos conformeis com este século. Aqui Romanos 12, 2, é um pão diário para jovens, tá? Aqui a lombada do livro, pão diário jovem. 80 reflexões do pão diário para jovens. E não vos conformeis com este século. Aqui, ó. Você gosta de acompanhar a turma ou de se destacar da multidão? A Bíblia ensina que os cristãos devem ser agentes transformadores e enfatiza que não devem viver como as pessoas deste mundo. Quer saber como? Está interessado? Quer impactar os que estão ao seu redor com os valores do reino de Deus? Você tem em suas mãos mais um incentivo para ler a Bíblia todos os dias e explorar os tesouros que Deus quer revelar a cada um dos seus seguidores. Não fique parado. Mergulhe nas páginas deste livro. Aprofunde-se na exploração e na aplicação das verdades bíblicas que este livro aborda para o jovem do século 21. Quer descobrir mais? A aventura está apenas começando. Aqui a gente tem o logo da Pão Diário, ISBN do livro pequenininho aqui, tipo de papel que foi usado, aonde foi impresso, na China, né? Tá? Então, vamos lá, vamos adentrar ao livro. É um livro comum, capinha brilhante, tá? É um livro, deixa eu ver aqui, pra gente ter uma ideia de tamanho. Pegar uma Bíblia de tamanho convencional, aqui, a minha ACF. Então, ó, livrinho menor, um pouquinho menor, mas maior que um pão diário, tá? Então vamos lá, ó. Capa comum, sem orelhas, tá? Aqui a gente tem uma folha de rosto, que é exatamente a capa. Papel branco, mas com uma arte, tá? Com uma diagramação boa também, o tamanho de letra bom. Mas um papel branquinho, não é aquele papel meio amarelado para facilitar a nossa leitura. Mas, vamos lá. Aqui a gente tem a ficha catalográfica do livro. Opa, escapou. Tá aqui. A gente tem o sumário. Aqui a gente tem uma introdução, 40 meditações de 1 a 40. Você já quis recomeçar do zero? Isso daqui tá bem no meio do livro, tá? Mais 40 meditações. Aí tem umas selfies e examinando o Iolo 177. A gente vai ver o que é isso, tá? Vamos lá. Então aqui a gente tem a introdução. Confie em Deus apesar, faltou um D aqui, das circunstâncias. Não vou fazer isso. Não vou escrever no livro. Deixa aí, é uma falha. Vou só começar, tá? Lucas é um adolescente que leva a sério a sua fé em Jesus. Ele começou a orar todos os dias para que Deus o usasse de um jeito maravilhoso. E acrescentou: eu não sabia quando ele iria responder a esta oração, e nunca imaginei que responderia do jeito que respondeu. Desde pequeno, sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre em movimento, sempre tinha algo para fazer. Sempre me envolvi com futebol, e meu objetivo era ser o melhor que pudesse. E essa era a melhor sensação para mim. Ver meu progresso, saber que estava melhorando cada vez que ia à academia. Em 29 de maio de 2014, tudo mudou para Lucas. Eu estava na casa de um amigo, e aquele era um dia como o outro qualquer. Fui praticar motocross. Na verdade, aquele era minha primeira vez, e tudo deu terrivelmente errado. A moto perdeu o controle, bateu em uma árvore, desceu o barranco, e foi aí que percebi
que algo estava realmente errado. De repente, senti uma terrível dor nas minhas costas e parecia que todos os nervos do meu corpo estavam em chamas. Nunca pensei que pudesse haver dor tão grande. Tentei me mover, mas senti que não conseguia mexer nada. Imediatamente, entendi o que havia acontecido. Eu estava paralisado e ninguém sabia disso ainda. Na verdade, acabei precisando ser levado de helicóptero para o hospital mais próximo. Aquela foi uma experiência horrível. Lembro-me de um cirurgião de coluna entrando e dizendo: "Nós podemos fazer a cirurgia, mas não podemos prometer nada." Meu corpo estava realmente detonado. Apesar de todas as minhas lesões, creio que Deus é muito maior. O cirurgião me abriu e o milagre foi a minha coluna não estar quebrada depois de tudo isso. Então, ele colocou as hastes e fez a cirurgia. E quando dei por mim, já tinha sido levado para o hospital de reabilitação. O acidente deixou Lucas paralisado da cintura para baixo. Ele passou 8 semanas em reabilitação inicial, e esse foi o tempo incrivelmente difícil de adaptação, confusão e tristeza. Um dos primeiros terapeutas que tive era muito negativo quanto ao meu resultado final. Nem sequer utilizava certas técnicas de fisioterapia em mim, porque dizia que seria um desperdício de tempo. Senti-me perdido. Minha interação com Deus durante aqueles dias variava muito. Em determinados dias eu dizia: "Quer saber? Onde está Ele? Como pôde deixar algo assim acontecer comigo?" Em outros eu ficava realmente triste, porque as pessoas estavam muito negativas quanto ao meu prognóstico. Porém, outras vezes eu usava isso e dizia: "Vou provar que todos estão errados. Vou usar isso para mostrar que não importa o que eles dizem, creio em Deus. E isso é mais importante para mim. A única esperança de que preciso é minha fé no Senhor." Tive que aprender a colocar aquelas pessoas fora da minha mente e acreditar apenas no que eu acreditava. No entanto, havia outros terapeutas que acreditavam em mim desde o primeiro dia. Eles me davam força quando eu queria desistir. Um mês depois, o jogo mudou drasticamente para Lucas. Diz ele: "Eu estava deitado lá no hospital e muito desanimado. De repente, eu olhava para os meus dedos dos pés, tentando movê-los apenas com pura força de vontade. Tentava insistentemente fazer mesmo o menor músculo movimentar-se, quando do nada esse dedo do pé direito começou a tremer. Meu diagnóstico mudou de lesão medular completa para lesão incompleta. Foi esse movimento que mudou a opinião de todos, até mesmo dos médicos, dos enfermeiros e dos fisioterapeutas. Minha decisão atualmente é: não importa o que acontecer, vou continuar lutando. Não vou deixar que pequenas coisas que surgem no meu caminho me parem na caminhada. Vou continuar seguindo para onde acho que Deus está me guiando, e não vou permitir que algo me impeça." Uma das coisas que essa experiência me ensinou é o quanto a vida tem a ver com a nossa perspectiva. A sua perspectiva é como colocar um par de óculos. Eles podem mudar tudo. Então, se você começar o dia com uma perspectiva negativa, esse dia vai ser visto negativamente. Por outro lado, se pensar sobre ele como positivo, você poderá fazer muito mais. O acidente afetou os planos de Lucas quanto a viajar livremente e ensinar a palavra de Deus, mas também lhe proporcionou outras oportunidades importantes. Uma porta totalmente nova se abriu para mim, capacitando-me a ajudar as pessoas que estão passando por coisas dolorosas. Sinto melhor a dor das pessoas. Não espero que Deus mantenha tudo perfeito, porque a verdade é que Ele não o faz. Uma coisa que percebo
é que ser parte deste mundo caído é ter de lidar com um monte de coisas. Às vezes, tudo que você tem é perdido. Eu diria para quem está lidando com dificuldades que nunca há razão para desistir, mesmo que o seu problema seja na família, saúde, a perda de alguém ou qualquer outra experiência dolorosa da vida. Não há razões de perder a esperança. E mesmo que você não sinta que as coisas poderão melhorar, você só precisa confiar e esperar até o dia em que elas melhorarem. Você precisa confiar em Deus. É uma introdução meio grande, né, gente? Eu vou dar uma lida aqui agora, tá? Em um devocional, né, o dia 1º, sem recompensa. O seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Versículo 18. Versículo 18, que provavelmente está dentro de Mateus, creio eu, tá? A maioria de nós procura encorajamento na família ou entre amigos, quer seja o reconhecimento quando fazemos algo bem feito, quer elogios sobre o nosso visual. Por mais que essas recompensas possam parecer importantes, a maior recompensa nos aguarda após a morte. É possível que os atos humanos mais recompensados serão aqueles praticados em segredo, contemplados apenas por Deus. Resumindo, a mensagem do reino de Deus é essa: viva para Ele, não em função do elogio das pessoas. Como Jesus explicou, temos algo tipo uma poupança, onde estocamos tesouros no céu, Mateus 6,20, em vez de na terra. Esses tesouros são mais que suficientes para compensar qualquer quantidade de sofrimento que tenhamos experimentado. Jesus falou abertamente sobre um lugar onde o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13,43. Na busca por seus reinos pessoais, os judeus da época de Jesus buscavam sinais de aprovação de Deus em riquezas e poder. Jesus os desafiou a mudar o seu foco para a vida por vir. Capítulo 6. Ele não valoriza o sucesso neste reino visível. O Senhor Jesus alertava: invista no reino futuro. Afinal, a ferrugem, um ladrão ou até mesmo um pequeno inseto pode destruir tudo o que conquistamos aqui. Verso 20. A recompensa eterna não depende de reconhecimento nesta vida. Senhor, ajuda-nos a não buscar o aplauso de nossos amigos ou colegas, mas, em vez disso, buscar a Tua aprovação. Leitura bíblica de hoje, Mateus 6, de 1 a 4 e 19 e 21. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas,
aí estará o coração de vocês. Vamos para o centro. Aqui a gente consegue enxergar meio que uma divisão, tá vendo? Ó? A gente chega nessa parte branquinha aqui, é exatamente o centro. Ó. Dia 38, 39, 40 é onde tem aquela outra parte que está no índice lá, tal. Você já quis recomeçar do zero? Então aqui ó, tem um passo a passo para começar uma nova vida. Passo 1, decidir que quer começar de novo. Aí tem, né, certos... Aqui tem uma... Vamos ler aqui, ó. O fundo rochoso do poço se tornou base sólida, sobre o qual eu reconstruí minha vida. Quem fala ó, é a J.K. Rowling, que é a autora britânica do Harry Potter, né? Da série Harry Potter, é ela mesma, tá? Aí tem, ó, você quer começar de novo? Passo 2, mapear a sua nova vida. Passo 3, faça uma pausa de si mesmo. Passo 4, peça ajuda. Passo 5, a nova vida com Deus. E aí tá, a nova vida com Deus não é. E tem as coisas que são a nova vida com Deus. Quanto custa? Esta nova vida custou a Jesus a sua vida na cruz. Exigiu que ele estivesse disposto a morrer em nosso lugar e assumisse o julgamento de Deus. Mas ela também nos custa algo. Para receber esta nova vida, precisamos nos confiar aos cuidados de Jesus. Não nos pertencemos mais. Somos dele. O que promete? Aí tem as promessas que a Bíblia e que Deus nos faz, tá? E aí começa o dia 41, tá? Vamos ver no final o que é aquele iolo. Acho que é iolo que está escrito lá no comecinho. 72, 73, 74, 79, 80, acabou. Selfies. O que é isso aqui? Aqui estou eu no Peru. Você vê as ruínas de Machu Picchu lá no fundo. Aqui sou eu de novo. Bem, é interessante dar uma lida nisso daqui, tá? Para entender o que esse texto aqui está tentando falar com os jovens, tá? Encontrando o seu verdadeiro valor. E se houvesse alguém que pudesse nos ver através de todos os nossos filtros e ainda assim gostasse de nós e nos aceitasse por quem somos, com todas as nossas imperfeições? E se a opinião desta pessoa fosse a única que realmente importasse? Então é interessante esse texto, tá, gente? Aqui examinando iolo. Iolo, como é o nome mesmo? Não lembro o nome, mas You Only Live Once. Você só vive uma vez. Relaxa. Para de levar essa lista. Aqui está como uma sigla, né? Mas tem um nome certo. Relaxa. Para de levar esta sigla tão a sério. Você pode estar pensando, afinal, a maioria das pessoas que adotam iolo como lema não acaba por perder a vida ou prejudicar os outros? Será que estamos sendo excessivamente sensíveis sobre a sua influência? Então a gente tem que entender que a gente realmente só vive uma vez, mas a gente tem que fazer valer a pena para Deus, não para outras pessoas, tá? Para Deus a gente tem que fazer valer a pena. E aqui esse texto também é interessante para que deem uma lida, muito interessante por sinal. E agora? Embora a Bíblia concorde com iolo sobre a brevidade de nossa vida, ela também nos desafia a não desperdiçar, porque a morte é apenas o começo, não o fim. Você ganha apenas uma passagem para a vida. Isso mesmo, só uma. Você tem vivido bem?
Talvez realmente precisemos considerar como podemos viver com verdadeiro propósito e alegria, e não com vazia imprudência, e que a maior autoridade existe sobre a forma de viver do que Deus que tudo criou? Espera aí, gente, deixa eu voltar aqui que eu não entendi direito. E que maior autoridade existe sobre a forma de viver do que o Deus que tudo criou? Uma vida seguindo a Jesus Cristo, não importa quão breve possa ser, é o que realmente importa. Como C.T. Studd escreveu, somente uma vida, que logo passará, apenas o que é feito em Cristo vai perdurar. Você só vive uma vez, mas com Jesus, essa uma vez não só conta, mas dura por toda a eternidade. Muito bom. Ajudando-o a conectar-se com todos os seus dias. Aqui, você pode receber o seu devocional diário por correio, e-mail, web ou app. Cadastre-se ainda hoje. umpãodiario.org/inscrever-se. Legal. Vale a pena. Vou aproveitar e vou fazer isso. Então tá aqui, gente. Devocional diário de 80 dias para os jovens, tá? Então, é bem interessante. Se você é pai, se você é mãe, dá de presente para o teu filho, para um conhecido, para alguém que você realmente goste, para alguém que esteja necessitando de ouvir a palavra de Deus, e para alguém que ainda não o conheça, que precisa de conhecer. Vale a pena, tá? E para você jovem que está assistindo, vale a pena você comprar para ler, tá? Vale muito a pena. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um review. Que todos tenham uma boa tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.